Hoje vamos falar um pouco sobre a segunda geração moderna e vamos começar falando sobre o seu contexto histórico, que começou com a Revolução de 30, o fim da República Velha. Assim, Júlio Prestes passou a ser o único político eleito presidente da República do Brasil pelo voto popular a ser impedido de tomar posse. Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de novembro de 1930. Data que marca o fim da República Velha no Brasil. A próxima é a queda de valores de Nova York. O dia 29 de outubro ficou conhecido como Terça-feira Negra. Neste dia, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, levando à falência de dezenas de empresas e bancos, bem como ao suicídio de vários empresários que ficaram arruinados. A quebra da Bolsa deu início à chamada Grande Depressão, um longo período de recessão americana que se espalhou dos Estados Unidos a países da Europa e Ásia, e que só terminaria com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O próximo é a Revolução Constitucionalista. Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista. Foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932, que tinha um objetivo: derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas. O governo de Vargas. Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período foi um marco na história brasileira em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945, resultando na morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas. Embora existam estatísticas que surgiram que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. O Estado Novo. Estado Novo é o nome pelo qual ficou conhecido o governo ditatorial de Getúlio Vargas entre os anos de 1937 e 1945. O momento ficou marcado pelo autoritarismo, censura e centralização de poder, típicos dos regimes ditatoriais. O governo provisório durou até 1934, ano em que foi promulgada uma nova Constituição. Agora eu vou falar sobre as características, começando com o realismo e romantismo. Os artistas realistas estavam preocupados em apresentar uma realidade mais voltada à contemporaneidade, segundo a veracidade dos fatos. O romantismo, em que a idealização, egocentrismo e subjetividade eram as características mais importantes. O ser humano queria se libertar da visão objetiva trazida pelo iluminismo. Por isso, as obras literárias têm as seguintes características: liberdade de criação e de expressão, versos livres e versos brancos. Embora possam apresentar rimas, os versos livres geralmente não apresentam nem rima e nem métrica. Por outro lado, os versos brancos, também chamados de versos soltos, podem ou não apresentar métrica, no entanto, não possuem esquemas de rimas. Temática social, cultural e econômica. Este artigo aborda os direitos sociais, econômicos e culturais, e os direitos civis e políticos, sobre a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Analisa a concepção contemporânea dessa questão à luz do sistema internacional de proteção, desvendando seu perfil, seus objetivos, sua lógica e sua principiologia, e questionando a possibilidade de uma visão integral dos direitos humanos. Em segundo momento, analisa os principais desafios e perspectivas
para sua implementação, sustentando que esse enfrentamento é essencial para que os direitos humanos assumam seu papel central na ordem contemporânea. Linguagem coloquial, cotidiana, próxima do povo. A linguagem do modernismo é despretensiosa e despreocupada com os padrões formais. Isso porque muitos escritores pertencentes ao início do movimento romperam com a síntese, a metrificação e as rimas. Sendo assim, eles se aproximaram da linguagem coloquial, subjetiva, original, crítica, sarcástica e irônica. Lembre-se que o modernismo foi um movimento artístico-literário que surgiu no século XX no Brasil e no mundo. Regionalismo, nacionalismo e universalismo. Regionalismo é literatura das peculiaridades do Brasil. Em primeiro lugar, cabe esclarecer que por regionalismo entende-se a literatura que põe o seu foco em determinada região do Brasil, visando retratá-la de maneira mais superficial ou mais profunda. O nacionalismo é uma ideologia política, uma corrente de pensamento que valoriza todas as características de uma nação. Uma das formas pelas quais o nacionalismo se expressa é por meio do patriotismo, que envolve a utilização dos símbolos nacionais, da bandeira, de cantar o hino e etc. Universalismo em literatura é uma tendência para buscar no particular conclusões generalizantes, podendo se encontrar em todas as culturas e em todas as escolas literárias. Agora eu vou falar sobre o Vinícius de Moraes, que além de escritor renomado e grande destaque na poesia de 30, Vinícius de Moraes foi um dos precursores da bossa nova do Brasil. O sensualismo erótico, o amor e os prazeres da carne são destacados em sua poesia. Em sua obra, o escritor fala da felicidade, da infelicidade, da alegria e tristeza. E agora eu vou citar uma poesia de Vinícius de Moraes. Dialética. É claro que a vida é boa. E a alegria, a única indizível emoção, é claro que te acho linda. Em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que eu sou triste. Sobre Vinícius de Moraes. Além de ter atuado como poeta e compositor, Vinícius também atuou como dramaturgo e diplomata. Formado em Direito, Vinícius de Moraes foi aprovado em 1943 no concurso de diplomata, passando a conciliar sua carreira artística com seu trabalho oficial. Curiosidade: Vinícius de Moraes e outros poetas da segunda geração não têm. Sobre Vinícius de Moraes. Além de ter atuado como poeta e compositor, Vinícius também atuou como dramaturgo e diplomata. Formado em Direito, Vinícius de Moraes foi aprovado em 1943 no concurso de diplomata, passando a conciliar sua carreira artística com seu trabalho oficial. Curiosidade: Vinícius de Moraes e outros poetas da segunda geração não têm em mãos a necessidade de serem tão transgressores quanto os poetas da primeira geração. Por isso já se sentem à vontade para voltarem aos modelos de poesia mais tradicionais, como o soneto, por exemplo. Vinícius de Moraes fazia poesia para crianças, um exemplo de uma bem famosa. A Casa, Rio de Janeiro, 1970. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali.
mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Poesia e prosa na segunda fase modernista. Poesia, nesta fase construtiva, predomina a prosa, enquanto a poesia se apresenta de forma mais amadurecida. Não precisa ser mais irreverente e experimentalista, nem chorar o público, agora familiarizado com a nova maneira de expressão. As influências de Mário e Oswald de Andrade estão presentes na produção poética pós-Samana e arte moderna. Poesia e prosa na segunda fase modernista. Poesia. Nesta fase construtiva predomina a prosa, enquanto a poesia se apresenta mais de forma amadurecida. Não precisa mais ser irreverente e experimentalista, nem chorar o público, agora familiarizados com a nova maneira de expressão. As influências de Mário e Oswald de Andrade estão presentes na produção poética pós-Semana de Arte Moderna. Os novos poetas dão continuidade à pesquisa estética anterior, mantendo o verso livre e a poesia cinética. A prosa. A prosa reflete o mesmo momento histórico da poesia, cobrindo-se igualmente das preocupações dos poetas da década de 30. São autores mais representativos: José Lins de Rego, Graciliane Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Agora eu vou citar um soneto de fidelidade. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure. Quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto de que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Análise do soneto de felicidade. Primeira estrofe. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Nesse trecho é dado destaque ao amor e ao zelo, que fazem parte da atitude de cuidar da pessoa amada, cultivando o amor para que ela não desapareça. Podemos identificar o sentimento de entrega total à pessoa amada, independente das circunstâncias e renunciando outras possibilidades de relacionamento amoroso. Segunda estrofe. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Análise do soneto de felicidade. Primeira estrofe. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Nesse trecho é dado destaque ao amor e ao zelo, que fazem parte da atitude de cuidar da pessoa amada, cultivando o amor para que ele não desapareça. Podemos identificar o sentimento de entrega total à pessoa amada, independente das circunstâncias e renunciando outras possibilidades de relacionamentos amorosos. Segunda estrofe. Quero vivê-lo em cada meu... Segunda estrofe. Quero vivê-lo em cada vão momento, em o louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Nesta passagem, verifica-se a antítese na indicação dos sentimentos opostos, a alegria e tristeza. Uma possível interpretação é que o autor revela que todos os relacionamentos enfrentam desafios. Há dias bons e dias maus. Pessoas por às vezes entram em desacordo e conflito. Mas em todas as situações, o amor deve prevalecer,
seja na alegria ou na tristeza. Terceira estrofe. E assim, quanto mais tarde me procuro. Segunda estrofe. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em o louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Nesta passagem, verifica-se a antítese na indicação dos sentimentos opostos, a alegria e tristeza. Uma possível interpretação é que o autor revela que todos os relacionamentos enfrentam desafios. Há dias bons e dias maus. Pessoas por às vezes entram em desacordo e conflito. Mas em todas as situações, o amor deve prevalecer, seja na alegria ou na tristeza. Terceira estrofe. Terceira estrofe. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Neste terceto, o autor aborda o fim das coisas, revelando que a morte pode causar o fim de um amor. Ao mesmo tempo, o poeta deseja que a morte e a solidão não cheguem cedo, para que possa desfrutar desse amor. Quarta estrofe. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. O autor utiliza uma metáfora para se referir ao amor, indicando que é uma chama, e uma chama não dura para sempre. Tem um princípio e um fim. Assim, fica expresso o desejo do poeta de aproveitar o máximo o amor, enquanto ele existir. Verifica-se um paradoxo com a utilização da palavra infinito para descrever algo que não dura para sempre. Neste caso, a fidelidade é vista como uma entrega total ao amor, enquanto ele dura, enquanto a chama está acesa. E isso é tudo. Obrigado.